Imagina só a seguinte situação. Um homem morto decide escrever um livro expondo, assim, sem filtro nenhum, a podridão absoluta da alta sociedade. E por que ele faz isso? Simplesmente porque, estando a 7 palmos da terra, ele não tem absolutamente mais nada a perder. É uma premissa genial, não é mesmo? A gente logo percebe a liberdade que é não dever mais nenhum favor, não precisar manter as aparências e não dar a mínima para qualquer tipo de julgamento. E é exatamente com essa liberdade totalmente subversiva que começa uma das análises literárias mais fascinantes que a gente pode fazer. O tema central aqui é Memórias Póstumas de Brás Cubas, a revolução do defunto autor. Vamos destrinchar como Machado de Assis construiu essa obra-prima, que é, na verdade, uma crítica brutal à hipocrisia da elite do século XIX. Isso aqui não é só mais uma história na estante, sabe? É uma verdadeira revolução na forma de pensar e de escrever, guiada por esse defunto autor que decide rir das próprias misérias. E para entender bem o tom de cinismo que vai guiar toda essa história, a gente tem que olhar para a conclusão devastadora do próprio Brás Cubas no leito de morte. Quando ele faz o balanço final da própria vida, ele percebe que o saldo foi neutro, mas com uma pequena e irônica vantagem. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Começar pelo fim já nos mostra muito bem com quem a gente está lidando, né? É um narrador que tem total consciência da própria mediocridade e da mediocridade da humanidade ao redor dele também. Mas aí a gente se pergunta, afinal, o que levou o Brás Cubas à morte? É fascinante, porque a última grande obsessão dele em vida foi inventar o famoso emplasto. Uma espécie de medicamento sublime, uma cura milagrosa para toda a melancolia da humanidade. Mas cá entre nós, a verdade, a motivação secreta dele era puro egoísmo. Ele só queria garantir a glória eterna, ver o próprio nome estampado nos jornais. O emplasto é, no fim das contas, a metáfora perfeita. Mostra exatamente como a alta sociedade mascara o seu egoísmo profundo usando uma fantasia de caridade ou de inovação científica. E isso é a cara do Brasil daquela época. Pensa no Rio de Janeiro no final do século XIX, bem ali no Segundo Reinado. O Império, sob o governo de Dom Pedro II, tentava a todo custo ostentar uma fachada de civilização. Tinha bonde, iluminação a gás, aqueles salões literários chiques que tentavam imitar Paris, mas nos bastidores, tudo isso operava em cima das engrenagens brutais do patriarcalismo e principalmente da escravidão. Era um paradoxo moral simplesmente gritante. Isso tem até nome na sociologia, sabia? O conceito de ideias fora de lugar reflete perfeitamente o ambiente que o Machado de Assis retratava. Aquela elite letrada e agrária consumia as ideias liberais e iluministas francesas de liberdade e progresso com uma voracidade incrível. Na teoria, tudo limpo, mas na prática, eles usavam isso só como um capricho, um adorno retórico nas festas. No dia a dia, ignoravam essas ideias para conseguir preservar seus privilégios e manter a instituição que os sustentava financeiramente, a escravidão. E é no meio de toda essa contradição extrema que surge o gênio do cotidiano. A trajetória do Machado de Assis é algo fora de série. Nascido na pobreza, lá no Morro do Livramento, negro, neto de escravizados, lidando com gagueira e epilepsia, o cara foi um autodidata completamente obstinado, acabou ascendendo, fundou a Academia Brasileira de Letras. Foi justamente essa posição de um observador arguto, vindo da margem da sociedade, que deu a ele um distanciamento irônico único para dissecar, sem dó, toda a hipocrisia e a ociosidade da corte. E com toda essa bagagem, em 1881, ele chega chutando a porta e cria a certidão de nascimento do realismo brasileiro. Foi uma ruptura violenta com a tradição. Até então, o romantismo era quem ditava as regras, com aquele mar de virtudes idealizadas e sentimentalismo exagerado. O Machado trouxe o realismo psicológico para a mesa. Ele subverteu as regras. Conversava com quem estava lendo, brincava com a tipografia e, claro, usou o truque genial do defunto autor para driblar qualquer filtro social. Tudo isso para expor os nossos motivos mais reais, o egoísmo oculto e a vaidade. A própria engenharia do livro é um absurdo de tão boa. A linha do tempo inverte a lógica natural de uma vida. A gente começa lendo sobre a morte dele de pneumonia, lá aos 64 anos, acompanhando o enterro e só depois a história volta no tempo. A gente passa pelos fracassos na política, pelos romances de juventude, até chegar lá atrás, na infância. É uma estrutura que nos obriga a analisar como o caráter do protagonista foi construído de trás para frente. E falando na infância, a coisa fica pesada. O pequeno Brás é descrito como um menino-diabo, mimado, tirânico, perverso até não poder mais, criado ali no coração de uma família aristocrática patriarcal. Tem aquele episódio muito perturbador onde o jovem Brás faz o pequeno escravizado Prudêncio de cavalo de brinquedo, montando e chicoteando o menino todo santo dia. Isso mostra muito mais do que só maldade infantil.
evidencia como a violência de uma sociedade escravocrata deformava o caráter da elite desde o berço, literalmente desde a infância. Com um caráter moldado dessa forma, não tinha como a vida adulta ser diferente, né? A gente entra no que dá para chamar de ciclo de relações parasitárias. Primeiro, o romance com a Marcela, que o amou intensamente por exatos 15 meses e 11 contos de réis. Depois, a Virgília, um longo caso de adultério focado em aparências, porque ela preferiu se casar com o Lobo Neves por uma questão de status e poder. No fim das contas, o Brás se consolida como o clássico solteirão rico. Fracassa na política, não tem ambição nenhuma e vive só daquela ociosidade que o privilégio dele permitia financiar. Agora, pensa bem, como é que uma sociedade justifica tanta futilidade e tanta exploração sem perder o sono? A resposta chega na velhice do Brás, quando ele reencontra o velho amigo Quincas Borba. O Borba apresenta o tal do humanitismo. É uma teoria filosófica que o Machado inventou puramente como sátira. Funciona como mais um emplasto. É uma racionalização cínica, disfarçada de ciência profunda, que serve só para absolver o egoísmo daquela gente e justificar a crueldade social com palavras bonitas. E o lema dessa teoria absurda resume tudo perfeitamente. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Dá para sentir o peso disso? É a destruição completa de qualquer ilusão romântica. O amor vira só vaidade, a política vira um joguinho sem propósito. Segundo o manetismo, a vida é só uma guerra onde o mais forte leva os espólios, as famosas batatas, e o resto é enfeite, pura retórica. É o topo do pessimismo machadiano. Mas o que amarra tudo isso, a cereja do bolo, é a própria figura de quem está contando essa história. O Brás Cubas é o arquétipo perfeito do narrador não confiável. O cara tem uma lábia incrível. Ele é elegante, usa palavras difíceis, teorias complexas, muda de opinião o tempo todo, tudo para esconder que no fundo ele é vazio e irresponsável. O truque genial do Machado é fazer a gente quase se deixar encantar por essa prosa refinada, do mesmo jeitinho que a elite da época se enganava com os próprios discursos sobre progresso. E sabe por que é tão crucial a gente debater isso ainda hoje? Porque o diagnóstico do Machado continua cirúrgico. O Brás Cubas é, na verdade, um grande precursor da nossa sociedade contemporânea. Se no século XIX a ociosidade da elite era mascarada com sofisticação europeia, hoje, no século XXI, a gente tem a ostentação digital. É aquele mesmo privilégio de classe, aquela velha sinalização de virtude, mas agora disfarçados de empatia na internet. Basicamente, a gente só trocou os salões literários pelos filtros digitais para tentar esconder as mesmas falhas de caráter. Isso deixa a gente com uma conclusão meio desconfortável, para falar a verdade. Memórias Póstumas botou o Machado no topo da literatura mundial por ter a coragem de expor o que a gente faz de tudo para não ver. Então, fica aqui a pulga atrás da orelha. Quando a gente rola o feed das redes sociais, consumindo aquele mar de discursos de sucesso e de virtude, não estaria a nossa sociedade ainda buscando desesperadamente o seu próprio emplasto para mascarar a nossa hipocrisia? Essa obra genial mostra que, por mais que os séculos passem, a vaidade humana continua sendo a matéria-prima mais farta que a gente tem. Fica aí a reflexão.